gravação. Depois eu disponibilizo para todos que não conseguirem assistir até o final desse encontro. Maravilha. Pessoal, muitíssimo bom dia a todas e todos. É uma satisfação enorme estar presente aí em mais um encontro da Rede ACID, casa cheia. Então tá bonito de ver. Acho que tá virando rotina, né? A gente trabalhar nessas videoconferências, essas videochamadas, o novo normal que o pessoal acaba falando. Então, mais um grande encontro para a gente trocar boas práticas, né? Bem-vindos aí todos os representantes da Rede ACID, para as pessoas que ainda não fazem parte da Rede ACID, sejam bem-vindos a esse encontro. Então, nós queremos trocar, compartilhar boas práticas, informações, conhecimento, trocar informações com vocês, dúvidas, para que a gente possa evoluir juntos, né? Crescer juntos enquanto organizações do terceiro setor, do setor dos negócios sociais, né? Para que o nosso impacto seja cada vez mais desenvolvido em cada contexto, em cada região que vocês atuam. Então, muito legal a gente estar congregando aí instituições de várias regiões do Brasil, e essa diversidade, esses diversos contextos que faz a gente abrir a nossa cabeça, as nossas experiências, para outras visões. Então, muito bem-vindas e bem-vindos a todos. Pessoal, vou apresentar aqui a nossa temática e as nossas convidadas, né? Então, hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco do processo da captação e projetos via editais de penas alternativas, né? Então, não sei se todos já acessaram esse tipo de edital nas suas cidades, se conhecem esse tipo de edital, esse tipo de projeto, mas é algo que, pelo menos para mim, é algo bastante recente também, então fico feliz em poder compartilhar esse movimento com vocês, né? Hoje a gente conta aqui com as convidadas, a Fabiana Leite, ela é coordenadora em alternativas penais do programa Justiça Presente, e a Priscila Previde, que é assessora na primeira vara de execução de penas alternativas aqui de Curitiba. E as duas vão compartilhar com vocês um pouco sobre o que é esse edital de penas alternativas, quem que pode acessar esse edital, qual é o processo, prazos, que tipos de projetos eu posso submeter. Então, realmente é um espaço para a gente tirar dúvidas sobre esse tipo de captação, né? E as meninas vão trazer uma pequena explicação introdutória sobre o tema, mas a gente vai abrir aí o espaço para que vocês possam consultá-las e tirar todas as dúvidas desse processo. E para quem já participou desse tipo de edital, não deixe de compartilhar aí um pouco da sua experiência, como que foi, né, e que dúvidas ficou também dessa execução, tá bom? Qualquer momento envie no chat ali as suas dúvidas, que eu vou mediar aí o momento desse bate-papo com a rede. Meninas, Priscila, Fabiana, de novo, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de vocês para a gente ter esse encontro. Tenho certeza que a gente vai ter ótimas trocas na manhã de hoje, tá bom? Passo a bola para vocês. Seu áudio, Priscila. Será que ele está travado? Oi, será que agora foi? Agora voltou, Priscila. Agora voltou, então melhor sem o fone. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que olá, bom dia a todo mundo. E eu vou dar uma breve introduçãozinha, como acontece aqui em Curitiba, pelo menos. Não sei se vocês sabem, né, mas quando os réus, né, praticam um crime, é substituída a pena deles e é aplicada a prestação pecuniária como uma forma de cumprir a pena. Aí esse dinheiro vai para uma conta única aqui do juízo, e antigamente os próprios juízes já destinavam qual instituição iria receber aquele valor. Só que agora, devido a uma recomendação do CNJ, e daí tem a instrução normativa aqui que foi aplicada aqui no Paraná, esse dinheiro é todo aplicado numa conta única, e depois a gente são lançados editais para as instituições habilitadas para que elas recebam esses recursos. Então, esses editais são publicados periodicamente, né, devido à demanda, quando consegue juntar uma boa quantidade de recursos, né, dependendo da demanda do juiz. Você consegue chegar um pouquinho mais próximo do microfone? Acho que o pessoal está comentando que está muito baixo ali. Será que ficou melhor agora?
Bom, pode seguir aí, eu vou acompanhando aqui, e aí qualquer coisa eu te informo. Tá bom, qualquer coisa você me dá aí um toque. Mas o objetivo realmente é a gente destinar esse dinheiro para as instituições, que daí elas, né, apresentam os projetos e destinam esse dinheiro para o que for necessário para a instituição. Então, eu vou dar uma breve... Eu até passei para o Léo já um guia de como que funciona esse procedimento, depois ele vai passar para vocês como que faz. O primeiro passo que as instituições têm que fazer é apresentar um pedido de cadastro. As instituições têm que se cadastrar no juízo, né? Apresenta lá, a secretaria envia um modelo de pedido com os documentos que vocês têm que apresentar, preencher tudo certinho, encaminha para o juízo. Aí as instituições são cadastradas naquele juízo. O segundo passo é que como o juízo vê o montante de dinheiro que tem, como que vai ser melhor aplicada, e abre o edital de habilitação, que daí o edital é divulgado tanto no próprio fórum, né, quanto para as instituições. Daí as instituições cadastradas recebem esse edital por e-mail. Para você conseguir participar do edital, é preciso estar cadastrado, é um pré-requisito para participar do edital, né? Aí, lançado o edital, lá, o edital é como se fosse um contrato, não um contrato, né? Mas são estipuladas as regras para poder participar daquele edital. Então, você tem que seguir, as instituições têm que seguir, né, todas os requisitos que constam no edital, que são o edital como se fosse um espelho da instrução normativa que o Tribunal de Justiça divulgou. Aí, então, as instituições fazem o pedido de habilitação, que daí o pedido passa pela equipe técnica do juízo, que aqui na primeira VEB, a gente tem 2 psicólogas que fazem uma interação com as instituições. Aí esse pedido vai para o Ministério Público e depois vem para o juízo para deferir ou indeferir o pedido, né? Desse pedido não tem recurso, então você pode corrigir o que você tem que corrigir e apresentar um novo pedido, se for o caso. Aí, passada essa fase de cadastramento, que as instituições têm 5 dias para poder corrigir, eventualmente, algo que precise, né, esclarecer alguma coisa que precise. Aí, em seguida, vem a apreciação desses pedidos, que é feito... Tem 2 modalidades. Ou você pode fazer por uma comissão interdisciplinar, que daí é formada uma banca, até tem um juiz aqui de Santa Felicidade, que eles formam literalmente uma banca. Tem o juiz, os assessores, a comissão da ordem, que fazem uma banca para avaliar os pedidos. Daí você marca um dia e que elas vão lá e explanam os pedidos. Mas, como aqui na primeira vez, mas são muitos pedidos, são muitas instituições, a doutora opta as instituições apresentam um pedido, vai para o Ministério Público, vai para o juiz, e daí ela decide quais são as instituições que vão ser beneficiadas, né, naquele edital. Existem alguns critérios, né? Consta lá no guia que eu passei para o Léo, mas os critérios basicamente são para poder, né, receber o dinheiro. Relevância social, quanto àquele serviço que vai ser prestado naquela instituição, as expectativas dos resultados com aquele projeto na instituição, o impacto social que tem naquilo. Os critérios também de utilidade e necessidade para aquele projeto, e os projetos que apresentem maior relevância, tanto na área de execução penal, que são as instituições, né, que é o objetivo, né, da vara, que é a instituição, que é a execução penal, não é um critério que vai deixar de você receber o recurso, mas ele é levado em conta, no caso de algum empate, alguma coisa assim, é levado em conta o benefício que a instituição traz para a área de execução penal. A assistência com vítimas de infrações penais, então pode ser de instituições de acolhimento, a pessoas com qualquer... Essa questão de vítimas de infrações penais é bem amplo, não é restrito a vítimas do processo nem nada, é um sentido amplo realmente. Daí também a prevenção da criminalidade, enfrentamento a drogas, violência doméstica, trânsito. Então são essas questões assim que envolvem, são questões mais sociais que fazem sentido para a sociedade realmente. No caso
caso de empate entre as instituições, o Conselho da Comunidade acaba levando, acaba recebendo ele ganha, né, no caso de empate, ou as instituições que receberam o maior número de prestadores de serviço. Então, é importante que as instituições também recebam os prestadores de serviço que no caso, são aplicados a serviço à comunidade. Aqui em Curitiba, quem faz esse cadastramento é o patronato penitenciário, até posso passar também o contato dele, se vocês quiserem, né, se cadastrar. Como disse, não é algo imprescindível para participar, mas em caso de desempate, tudo é bem relevante. Aí, em seguida, são eleitas as instituições que vão receber o recurso, e daí é feito o repasse para elas mediante um termo de responsabilidade. A doutora aqui marca um dia para que as instituições venham, assinem o termo, e daí em seguida é feito o repasse do valor, né, na conta única, até aliás, tem que ser aberta uma conta única para receber aquele recurso, porque é mais fácil para a gente conseguir na prestação de contas depois, então facilita tanto para a instituição quanto para nós para fazer a fiscalização. Aí a prestação de contas é feita em até 30 dias após o repasse, mas é flexibilizado esse prazo, dependendo do projeto que a instituição apresenta. Aqui em Curitiba, quem abre edital para a prestação pecuniária é a primeira VEPMA, né, na qual eu faço parte, a Vara de Auditoria Militar, o primeiro e segundo Foro Descentralizado de Santa Felicidade e a Vara Descentralizada da Cidade Industrial. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que às vezes eu falo rápido demais, mas a gente pode ir complementando aí no longo da apresentação. Legal, Priscila. Acho que vão vir várias dúvidas, aí a gente vai tirando ao longo do encontro. Convido a Fabiana para compartilhar também um pouco da sua fala e experiência, e aí depois a gente começa a abrir o espaço para as instituições comentarem suas dúvidas e outras experiências com esse edital. Bom dia a todas e todos presentes nessa manhã. Queria inicialmente agradecer o convite ao Leonardo e à Priscila por este momento. Eu falava para o Leonardo e para a Priscila, antes de começarmos aqui, da importância de espaços como esse, parabenizando-os pela iniciativa. De fato, no Brasil inteiro, em todas as capitais, existe essa possibilidade de acesso a recurso para desenvolvimento de projetos via pena pecuniária, e é fato que em todos os estados a gente precisa qualificar esses projetos para que eles consigam cumprir o seu papel social, sobretudo, né, que é aquilo, inclusive, que está previsto nas normativas referentes ao campo das alternativas penais. E aí, minha contribuição aqui hoje vai ser trazer rapidamente um histórico para que vocês entendam, né, por que existe esse recurso, como, né, a Priscila já trouxe bem a forma de acesso, isso varia um pouco de um estado para outro, eu vou falar também um pouquinho sobre isso, e também qual que é o foco, né, quando se passou a estabelecer essa iniciativa, sobretudo a partir de uma normativa do Conselho Nacional de Justiça. Qual que era o intuito, então, disso? Né? Então, conhecer essa política é importante, porque a apresentação do projeto ela tem que estar baseada exatamente nessa política e ela precisa estar de acordo com os princípios dessa política para que o projeto, inclusive, venha a ser aprovado. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês de uma apresentação breve que eu fiz e ficarei à disposição também logo após para tirar dúvidas e a gente dialogar. Estou ampliando aqui a apresentação. Apareceu grande aí? Sim? Certo. Bom, então, só me apresentando, né? Eu sou Fabiana Leite, eu estou hoje atuando no Conselho Nacional de Justiça como coordenadora do Eixo 1 do Programa Justiça Presente. O Programa Justiça Presente é uma iniciativa da gestão do ministro Toffoli
e esse programa visa a qualificação de todos os serviços que atuam no âmbito do sistema penal, desde a porta de entrada até a porta de saída, ali, visando, inclusive, a inclusão das pessoas egressas do sistema prisional. No eixo 1, que é o eixo que eu estou atualmente na coordenação, no eixo 1, nós atuamos para a qualificação da porta de entrada, e aí, nesse sentido, a gente tem uma atuação de destaque nesse campo das alternativas penais, de todas as formas de alternativas ao encarceramento. Então, nós atuamos com a política de alternativas, com a qualificação da monitoração eletrônica no Brasil, com projetos de justiça restaurativa e todas as iniciativas que nós possamos pensar buscando aí reverter o cenário drástico relacionado a superencarceramento de pessoas que existe hoje no Brasil. Então, além dessa experiência, eu atuei como coordenadora do programa de alternativas penais em Minas Gerais durante um período, e depois estive também à frente da política de prevenção de Minas, e nessa oportunidade, além do programa de alternativas, nós trabalhávamos com outros programas também voltados à reintegração social de egressos, mediação de conflito, trabalhávamos na perspectiva de inserção de jovens em territórios com altos índices de homicídio e criminalidade, e depois disso atuei em uma organização da sociedade civil, que se chama Instituto Alban, como facilitadora de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. E essa era, inclusive, uma iniciativa que tinha um financiamento via penas pecuniárias. Eu posso até falar um pouco depois, no bate-papo, sobre essa experiência, né? Porque ao longo de vários anos, esse instituto ele remetia projeto à VEP de Belo Horizonte e tinha o projeto aprovado para que nós recebêssemos esse público das alternativas penais e fizéssemos um trabalho diferenciado para a redução dos indicadores de violência e vitimização das mulheres, né? Eu tenho uma formação em Direito e mestrado em Educação, tenho especialização e formações no campo da mediação de conflito e justiça restaurativa, e atuei como consultora do Ministério na época, né, de Justiça, junto ao Departamento Penitenciário, para a elaboração do Manual de Gestão de Alternativas Penais, que eu vou apresentar aqui para vocês. É um material importante para vocês acessarem, inclusive para aprofundarem o conhecimento sobre as alternativas, e pode ser referência, inclusive, para a elaboração de projetos por vocês. Bom, rapidamente, então, só para nos situarmos aí no campo das alternativas penais, essa é uma política que foi desenvolvida aí ao longo dos últimos 20 anos, né, a partir da própria legislação penal, e que traz toda uma crítica à cultura do encarceramento no Brasil. Hoje o Brasil é o terceiro em número de encarceramento de pessoas, e todas as pesquisas nesse campo demonstram a ineficiência da prisão no sentido de redução dos indicadores de criminalidade e de violência, né? E aí, nesse sentido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se construiu esse campo que nós chamamos de alternativas penais, que visam a reversão dos indicadores de conflitos e violências através de processos de responsabilização no próprio meio social, né? Então, significa a gente construir possibilidades de reversão desses conflitos, dessas violências, através de alternativas ao encarceramento. Eu não vou conseguir aprofundar aqui, mas nessa área, o mais comum de aplicação no Brasil é a prestação de serviço à comunidade, e aí eu acho que, inclusive, né, não sei, mas alguns de vocês podem até já receber esse público, né, de pessoas que em um determinado momento da vida, quer dizer, qualquer um de nós, inclusive, podemos ter que responder a um processo penal em função de infrações que são consideradas de menor potencial ofensivo, né, e aí estão relacionados a várias temáticas. Existem delitos de infrações ao meio ambiente, infrações de trânsito, uso de drogas, e aí
conflitos relacionados ao que a gente considera o microtráfico. Então, tem várias possibilidades, né, de atuação no campo das alternativas penais para acolhermos essas pessoas para o cumprimento dessas medidas que são aplicadas pelo sistema de justiça penal. Então, um elemento que a gente destaca também, que é preocupante no Brasil, é que do total dessa população prisional, cerca de 38% são considerados presos provisórios. O que significa isso? Significa que essas pessoas estão presas sem terem sequer recebido uma condenação, uma pena. E a grande maioria dessas pessoas, elas estão presas por delitos que são considerados, pelo tempo da pena ali, elas poderiam e poderão vir a receber uma alternativa penal. Então, de fato, várias dessas pessoas já poderiam estar respondendo a sua pena em liberdade a partir da aplicação de uma pena alternativa. E aí, nesse sentido, é que nós atuamos a partir do Justiça Presente para a reversão desse cenário, inclusive nessa possibilidade do desencarceramento de pessoas que têm o direito de responder aos seus processos em liberdade. Bom, então, ao longo aí dos últimos anos, sobretudo a partir de 2015, nós construímos um grupo de trabalho pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, e desenvolvemos toda uma perspectiva de repactuação federativa no campo das alternativas penais, visando fortalecer essas iniciativas que devem contar, sobretudo, com vocês, que atuam em instituições da sociedade civil ou mesmo, né, instituições da rede pública, visando, então, o acolhimento dessas pessoas de maneira qualificada para o cumprimento dessas alternativas penais. E com isso, inclusive, existem pesquisas de campo que apresentam essas pessoas, quando acolhidas para o cumprimento em meio aberto, né, garantida aí a liberdade, nós conseguimos efetivamente garantir a reversão de conflitos e violências e, inclusive, numa perspectiva de prevenção a novos ciclos de reincidência criminal. E aí, quais são os objetivos dessa política de alternativas penais? O incentivo à participação da comunidade e da vítima na resolução de conflitos. Então, quando nós falamos de um crime, nós estamos necessariamente falando ali de processos, de conflitos e violências que precisam ser trabalhados para que a gente consiga reverter e incidir para a desconstrução de ciclos de violência. E aí, nesse sentido, a gente precisa contar com a própria sociedade, quer dizer, com as políticas públicas e com a sociedade civil organizada para enfrentarmos esse grande problema que são os processos de conflitos e violências. Um outro aspecto que nós buscamos é a responsabilização da pessoa, né, que pode estar ali num ciclo de criminalidade e violência, mas, sobretudo, buscando, sempre que for possível, a manutenção do seu vínculo com a comunidade e também a garantia dos seus direitos. Inclusive, sobretudo falando da realidade brasileira, nós estamos, o sistema penal, ele recai sobre uma parcela da sociedade que tem no seu histórico, tem um histórico de vulnerabilidades sociais e precisa também que a elas seja garantido acesso aos direitos fundamentais. Então, quando nós trabalhamos numa perspectiva de responsabilização dessas pessoas, nós estamos trabalhando numa perspectiva, por um lado, da gente conseguir reverter os ciclos de criminalidade e violência com a responsabilização dessa pessoa e, por outro lado, também garantindo a essa pessoa o seu acesso aos direitos fundamentais. E, por isso, a atuação de vocês é muito importante, porque a gente pretende também, com os projetos encaminhados às varas, o atendimento adequado a essas pessoas, né? Tanto para o cumprimento das medidas, mas também para a reversão das suas vulnerabilidades sociais. E a restauração das
relações sociais, né? Então, quando a gente trabalha numa perspectiva de paz social, nós estamos falando de processos de restauratividade. E aí, dentro dos princípios, inclusive da justiça restaurativa, trouxe um slide aqui que eu vou passar por ele muito rapidamente, mas que é importante essa perspectiva da gente conseguir mesmo reverter esses fenômenos de conflitos e violências. Então, quando a gente fala de alternativas penais, a gente está falando de mecanismos de intervenção em conflitos e violências diversos do encarceramento no âmbito do sistema penal, orientados para a restauração das relações, promoção da cultura de paz, a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. E aí, rapidamente, quais são os tipos de alternativas penais, né? Quando a gente fala de alternativas penais, nós estamos falando de uma série de modalidades que são aplicadas pelo sistema de justiça penal e existe previsão legal, então, já para essas aplicações. Então, nós estamos falando de penas restritivas de direito, e aí dentro das penas restritivas de direito, eu destaquei já a prestação de serviço à comunidade, e aí a pena pecuniária também é um tipo previsto enquanto pena restritiva de direito. Então, é só para vocês entenderem um pouco onde isso está alocado, né? Para que vocês consigam, inclusive, na elaboração do projeto, situarem melhor a apresentação de uma proposta. E aí existem também a transação penal e suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a conciliação, a mediação e técnicas de justiça restaurativa, as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência. Eu não vou ter tempo aqui de aprofundar, mas é importante eu trazer isso, por quê? Porque eu vou falar para vocês logo ali na frente sobre possibilidades de projetos que estão contidos aqui, já na lei, que rege a política de alternativas penais. Então, por exemplo, a minha experiência no Instituto Alban, que era de facilitação de grupos reflexivos, um projeto financiado pelas penas pecuniárias, ele era um projeto que era acolhido pelo sistema de justiça. Por quê? Porque a gente estava dentro dessa possibilidade ali de medidas protetivas de urgência. Então, era um projeto voltado à prevenção às violências contra as mulheres. Então, nós recebíamos os homens autores de violência contra as mulheres para processos de responsabilização em grupos reflexivos. Então, esse é, por exemplo, um tipo de projeto que tem normalmente um bom aceite nas varas de execução criminal, porque nós estamos promovendo aí uma atuação direta no campo das alternativas penais. Um projeto de mediação de conflitos também, né, porque a mediação está dentro do âmbito das alternativas penais, ou um projeto de justiça restaurativa. Então, são todas possibilidades que tendem a ser melhor aceitas, justamente porque já qualificam a possibilidade de abordagem no próprio campo das alternativas penais. E aí a gente pode aprofundar um pouco isso no diálogo, se tiver tempo. Bom, eu trouxe aqui rapidamente, só para situar também numa normativa que é interessante vocês lerem e terem, né, para consultar e para elaborar o projeto, para citarem, inclusive, no projeto, é a Resolução 288 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, ela define a política do Poder Judiciário para as alternativas penais. Então, ela vai dizer como que é essa política, ela fala das varas especializadas em alternativas penais no Brasil, ela fala da atuação das equipes psicossociais, o tipo de atuação que a Priscila realiza, né, numa vara que é fundamental, inclusive, para o acompanhamento desses projetos que são desenvolvidos pelas instituições da sociedade civil. Então, ali, essa normativa ela vai delinear toda a política de alternativas penais no Brasil. Então, estou só situando para vocês, né, terem aí como referência para depois lerem e entenderem um pouco melhor. Um outro material que eu recomendo é o Manual de Gestão para as Alternativas Penais. Esse manual foi o manual que nós elaboramos a partir do DEPEN. É um documento bastante extenso, tem 370 páginas, mas nesse manual consta as metodologias de alternativas penais. Então, ali vocês
podem entender melhor, por exemplo, a metodologia de um grupo reflexivo, a metodologia de um projeto de justiça restaurativa, quais são as temáticas que perpassam o campo das alternativas penais, como eu falei, né? Quando a gente fala de crimes ambientais, de delitos relacionados ao contexto de drogas, as violências contra as mulheres. Então, tudo isso vocês conseguem beber um pouquinho aqui nesse manual de gestão. E aí, algo que eu destaco, que está contido nesse modelo de gestão, é uma mudança de enfoque para a política de alternativas penais. Eu já pontuei isso, mas queria reforçar. Quando vocês passam a atuar, né, a sociedade civil e mesmo as instituições públicas no campo das alternativas penais, acolhendo as pessoas em alternativas penais, nós não estamos falando apenas de uma lógica de fiscalização e monitoramento para cumprimento de pena, mas a gente está falando de processos de respeito, inclusive à autonomia e responsabilização dessas pessoas, porque muitas dessas pessoas elas realizaram um acordo judicial e sequer houve uma condenação penal. Isso significa que não se entrou no mérito se essas pessoas são culpadas ou inocentes. Então, houve um acordo judicial e esse é um direito de todo cidadão, inclusive nosso, né? Se em algum momento das nossas vidas a gente vier a sermos acusados de um crime considerado de menor potencial ofensivo e formos levados ao sistema de justiça penal, nós temos o direito de fazer uma transação penal, por exemplo, e a partir de um acordo passarmos, então, né, a partir desse acordo, a cumprirmos uma alternativa penal. Então, nesse sentido, essas pessoas, que pode ser qualquer um de nós em algum momento da vida, nós precisamos ser respeitados, né, nesse direito, e sobre essas pessoas não deve se recair todo esse estigma social. Na verdade, nenhuma pessoa deveria recair todo esse estigma social relacionado à forma como, infelizmente, às vezes, inclusive a mídia taxa essas pessoas como criminosos, ou como se, mesmo tendo cometido um crime, não houvesse a possibilidade de responder a esse crime, né, a cumprir a determinação judicial e enfim, seguir e reconstruir a sua trajetória. Então, a gente trabalha numa perspectiva de respeito, né, e de garantia da autonomia com responsabilização. Quer dizer, precisa que haja responsabilização. Quando a gente fala de uma violência doméstica, por exemplo, é necessário que haja responsabilização do agressor. E para que haja responsabilização é que a gente busca, então, inclusive a partir dessa interação aqui com vocês hoje, qualificar esses projetos sociais que chegam às varas de execução para que as medidas sejam mais efetivas no sentido de realmente responsabilizar a pessoa que cometeu aquele delito. Então, vou dar um exemplo aqui. Falei da violência doméstica, né? No campo da violência doméstica, uma medida realmente efetiva, né, que todos os estudiosos e pessoas que atuam no campo têm percebido, é exatamente a participação em grupos reflexivos. Por quê? Porque ali essa pessoa vai participar de vários encontros e vai haver uma abordagem a partir de facilitadores técnicos com experiência, com técnica, para trabalhar todo o processo de responsabilização dessa pessoa. Essa medida, ela tende a ser mais efetiva do que o que acontecia antes, nos juizados especiais criminais, antes da Lei Maria da Penha, que era o pagamento de uma cesta básica pelo agressor. Quer dizer, o pagamento de uma cesta básica não significa a possibilidade de responsabilização desse sujeito. Então, a gente tenta adequar a medida ao tipo de infração cometida. A mesma coisa a gente pode dizer, por exemplo, para uma pessoa que tem um uso comprometido com álcool e outras drogas, né? E às vezes o encaminhamento dessa pessoa
para alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, para um grupo terapêutico, faz mais sentido do que, às vezes, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, porque dependendo do grau de comprometimento de uso dessa pessoa, ela sequer vai conseguir cumprir uma prestação de serviço à comunidade. Então, essa visão que vocês podem ter ao propor algum projeto, né, que pode ser direcionado a um público, porque às vezes, né, a instituição ela tem um direcionamento para um determinado público, mas ela pode, além de acolher esse determinado público, propor aí essas possibilidades de metodologia que sejam mais efetivas e que atendam à demanda relacionada ao próprio público das alternativas penais. E quando falo de público de alternativas penais, eu vou estender também um pouco para as pessoas que saíram do sistema prisional, as pessoas egressas do sistema prisional, que também a resolução que rege as penas pecuniárias trazem a importância de projetos voltados à inserção social desse público e são possibilidades também de atuação das instituições a partir dos projetos destinados, né, pelas varas a partir de penas pecuniárias. E aí, rapidamente entrando nessa rede parceira de política de alternativas penais, quer dizer, a partir do momento que qualquer instituição ela acessa um recurso de pena pecuniária, ela está situada ali na rede da política de alternativas penais, né? Ela, como a Priscila falou, ela vai estabelecer uma parceria com a vara, então ela entra dentro do âmbito da política de alternativas penais. E aí, então, essa rede parceira de um programa de alternativas penais é composta por diversas entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que trabalham em parceria com o sistema de justiça em duas frentes de atuação. Então, essas instituições, elas podem tanto acolher o público da alternativa penal diretamente, né? Então, como eu falei, receber o homem autor de violência contra a mulher, receber as pessoas que cometeram qualquer delito, mas que têm um uso comprometido de álcool, outras drogas, receber as pessoas que também cometeram qualquer delito, mas que têm algum tipo de vulnerabilidade que a sua instituição acolhe, pode receber pessoas para prestação de serviço à comunidade, enfim, então a instituição ela pode acolher essas pessoas a partir dessa parceria com o sistema de justiça e ela pode também propor projetos que são mais amplos, voltados à reversão das vulnerabilidades sociais, a partir, inclusive, da própria missão institucional, né, da instituição. Então, se é uma instituição que trabalha uma perspectiva de acolhimento à saúde, se é uma instituição da rede de educação, se é uma instituição que trabalha na perspectiva de renda e trabalho, então, o ideal é que, de fato, a instituição faça um projeto que esteja condizente com a sua própria missão institucional, mas que precisa estar linkado também, de alguma forma, a essa perspectiva do público e dos objetivos do próprio fim, né, a qual se destina as penas pecuniárias. E aí, eu destaco aqui algumas áreas de atuação importantes para uma política de alternativas penais, né? Que são demandas de um público que passa por essa experiência do sistema penal, né? Então, as frentes são, que eu destacaria, além de outras, claro, saúde, assistência para usuários de drogas, álcool e outras substâncias psicoativas, saúde mental, assistência social, moradia, trabalho, renda e qualificação profissional, assistência jurídica, educação, desenvolvimento de grupos reflexivos. Eu falei de grupos reflexivos para homens, mas pode ser, por exemplo, grupos reflexivos com temáticas relacionadas ao meio ambiente, com temáticas relacionadas a drogas, com temáticas relacionadas a direitos humanos de maneira geral, e também projetos de práticas restaurativas. Projetos visando a inclusão de pessoas egressas do sistema prisional e outras possibilidades, né? A resolução que rege a política, né, voltada aos recursos de pena
pecuniária, ela não determina, quer dizer, vocês podem ir além disso, apresentar o projeto e se a vara entender que esse projeto é relevante, esse projeto pode ser aprovado. E aí os procedimentos para a constituição de parceria, então, entre uma instituição e o Tribunal de Justiça, a vara de execução, a vara especializada de alternativas penais, ela traz uma necessidade de rotinas, né, com o próprio sistema de justiça, quer dizer, a partir do momento que a instituição acessa esse recurso, cria ali um compromisso e precisa construir um fluxo com essa vara para apresentar os resultados, para prestar contas do recurso. Então, existe toda uma rotina que vai se constituir a partir dessa parceria. Se constitui também rotinas com o público atendido. Então, o projeto ele é destinado para um público. Então, a partir do momento que se acessa esse recurso, é necessário construir essa rotina, né, de acolhimento, tal qual a própria instituição indicou no projeto, e isso tudo depois vai precisar entrar nesse fluxo de prestações de conta com o sistema de justiça. E rotinas e interações com outras instituições da rede, né? Por quê? Porque quando nós passamos a atender um determinado público, e aí vocês têm mais expertise, talvez, para falar disso do que eu, inclusive, nós sabemos que essa pessoa, cada uma dessas pessoas que nós recebemos, tem uma história de vida, tem as suas próprias demandas, e a gente tem que trabalhar numa perspectiva holística e sistema com esses indivíduos, né? Então, elas vão trazer necessidades e nenhuma instituição ela é capaz de responder a todas as demandas sociais de todos os sujeitos atendidos. Então, a perspectiva do princípio de trabalho em rede é inerente a um trabalho nesse âmbito aí das alternativas penais também. Eu sei que certamente cada uma de vocês atua nessa perspectiva de rede, né? E aqui a gente só, mais uma vez, afirma isso como princípio. E aí, só entrando rapidamente em alguns aspectos que eu chamaria a atenção quanto às penas pecuniárias. Então, eu trago aqui a resolução 154, que é uma resolução que vocês precisam também ter e ler, porque é ela que rege a forma de atuação aí das varas quanto aos projetos destinados, né, à execução via penas pecuniárias. Essa resolução, então, eu destaquei aqui alguns artigos que eu acho importantes. Então, o artigo 1º vai falar sobre o recolhimento dos valores pagos em conta judicial vinculada à unidade gestora, que é o que a Priscila falou. Então, e aí só destacando, essa resolução, ela não é uma lei, ela é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Isso significa que os tribunais, eles, né, é uma orientação que pode ser acolhida pelo tribunal, mas o tribunal tem autonomia para a gestão desses recursos. Então, nem todos os tribunais de justiça fazem a abertura de edital para acolhimento desses projetos. Então, cada um de vocês, eu vi aqui no bate-papo que existem pessoas de vários estados, inclusive, vocês precisam buscar essa informação, se aí na comarca de vocês, a vara de execução, ele abre edital ou não abre edital. Esse é o primeiro ponto. Né? Porque se ele abre edital, é da forma como a Priscila falou. Então, normalmente, quando é assim, o Tribunal de Justiça ele recolhe as penas pecuniárias em uma única conta. Isso dá um montante que é diferente de comarca para comarca. Quer dizer, né, em uma comarca pode ser que esse recurso seja de 20 mil e pode ser que em uma outra comarca de uma grande capital, o recurso anual pode chegar a 1 milhão e isso pode permitir, inclusive, né, o acesso de vários projetos sociais e a seleção de vários projetos. Então, isso varia de comarca para comarca, não é um valor único igual para todas as comarcas, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que é importante vocês buscarem a informação, se é via edital. E aí, os outros aspectos aqui, né? Os valores depositados serão preferencialmente destinados à entidade pública ou privada com finalidade social, né? Então, isso é um ponto fundamental.
previamente conveniada ou para atividades de caráter essencial, desde que essas atendam às áreas vitais de relevante cunho social. Então, são instituições públicas ou privadas com finalidade social. Esse é um ponto de destaque. E como a Priscila falou, né, a maioria das comarcas, elas faz um cadastro prévio. Então, existem comarcas que esse cadastro é feito periodicamente, né? Você pode ir lá e cadastrar e ok. Tem outros que vão abrir o processo de cadastro durante um determinado tempo, normalmente antes da abertura do edital. Então, as instituições cadastram. O cadastro não significa que o projeto vai ser aprovado, não. Né? É apenas um cadastro e depois as instituições precisam submeter ainda um projeto, né, para que seja aprovado. Ele pode ser ou não aprovado. E aí, o que eu destaco também nesse artigo 2, priorizando-se o repasse desses valores aos beneficiários que mantenham por maior tempo o número expressivo de cumpridores de prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Isso é um ponto fundamental, né? Todas as comarcas precisam construir uma rede parceira para acolher o público da prestação de serviço à comunidade. Esse é um trabalho fundamental, inclusive, que agrega valor a qualquer instituição, né? E o que é importante frisar é que as instituições precisam trabalhar numa perspectiva de buscar em cada um desses indivíduos destacar suas potencialidades. Né? Então, havia-se muito preconceito em relação às pessoas no cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Como eu falei, qualquer um de nós, em algum momento da vida, pode vir a ter que, né, cumprir uma determinação judicial e, além disso, as pessoas têm potencialidades que, às vezes, inclusive, estão adormecidas. E se bem trabalhadas essas potencialidades, essa pessoa, assim, teria assim, centenas de histórias para contar aqui de pessoas que depois do cumprimento da medida se tornaram voluntários junto às instituições parceiras, né? Justamente por quê? Porque foram bem acolhidas, porque tiveram reconhecidos as suas potencialidades, né? Então, nenhum trabalho ele é desmerecedor, mas é importante a gente buscar vincular um sentido emancipatório a essas prestações de serviço à comunidade. E aí o seguinte, a partir do momento em que a instituição passa a acolher o público da prestação de serviço à comunidade, é óbvio que ali a vara, né, e os membros que vão selecionar o projeto, elas tendem a privilegiar as instituições que já são parceiras da própria vara para a prestação de serviço à comunidade. Porque é comum também a instituição dizer, não, eu não quero prestação de serviço à comunidade, minha instituição não quer saber de criminoso aqui, né? Com toda uma perspectiva aí de preconceito, mas eu quero que a vara apoie o meu projeto, porque o meu projeto é muito relevante. Então, quer dizer, é preciso entender essa contrapartida aí num trabalho que se destina à paz social, num trabalho que se destina à perspectiva de que todos nós assumamos a nossa responsabilidade na desconstrução desses processos de conflitos, violências e criminalidades. E, enfim, a gente não vai ter tempo aqui para aprofundar. Obviamente, a vara, quando faz um encaminhamento de uma pessoa para uma prestação de serviço à comunidade, ela fez um atendimento psicossocial antes, ela percebeu a possibilidade de encaminhamento, a adequação, então isso tudo é cuidado, né, para que seja encaminhado. Então a própria resolução já traz, né, essa perspectiva então de que a instituição ela tenha essa contrapartida de receber o público para o cumprimento. Um outro aspecto é que essas instituições atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência a vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluindo os conselhos da comunidade. Então, ela já destaca aqui o que eu falei, né? Dos regressos do sistema prisional, da perspectiva de reversão das vulnerabilidades sociais, as instituições como os conselhos da comunidade que já atuam nesse âmbito da execução penal, também que prestem serviço de maior relevância social, apresentem projetos com viabilidade de implementação. Então, esse é um ponto de destaque. O projeto ele precisa ser bem elaborado, né? Ele precisa, e aí eu vou dizer aqui, em linhas gerais, o que é importante que esteja contido no projeto.
e projetos de prevenção e ou atendimento a situações de conflitos, crimes e violências, inclusive em fase de execução, que sejam baseados em princípios e práticas de justiça restaurativa. Isso que eu já falei algumas vezes aqui hoje. Por fim, o manejo e a destinação desses recursos, que são públicos, devem ser norteados pelos princípios constitucionais da administração pública. O que significa isso? Significa que a sua execução ela tem que ser cuidadosa e vai haver processos de prestação de contas. Inclusive, são feitas auditorias, né? O Instituto Alban, por exemplo, normalmente eles sorteiam alguns projetos e acontece uma auditoria, né? Os auditores vão na instituição, vão ver toda a documentação, vão conferir se o público está sendo atendido. Então, isso é importante justamente para garantir a correta destinação e utilização desses recursos. Destaques para o desenvolvimento de projetos, então, de acordo com a resolução, né? Instituições que recebem pessoas para o cumprimento de alternativas, assistência a pessoas egressas, projetos com relevância social, projetos vinculados aos princípios e práticas restaurativas, projetos bem estruturados e garantia de prestação de contas no molde da administração pública. E aí, o que eu destaco que tem que estar contido no projeto? Normalmente, um projeto traz essa estrutura, né? O cuidado ali, inclusive com a forma, com a elaboração, com o texto e com essas etapas ali de apresentação, né? Então, normalmente é preciso que se apresente a própria instituição, o seu histórico, né? A sua missão institucional, o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos, quer dizer, a quem que ele se destina, a metodologia de trabalho, então todas as etapas, normalmente um projeto ele deve ter a execução de 1 ano, então qual que é a metodologia, vocês vão realizar, são grupos, são atendimentos individuais, enfim, então isso precisa estar muito bem delimitado. Os resultados esperados, o que significa inclusive a mensuração do público, quantas pessoas, é preciso dizer quantas pessoas esse projeto visa atender, né, dentro aí de 1 ano, e o detalhamento financeiro, e precisa que haja um cuidado no detalhamento financeiro, né? O detalhamento financeiro não é dizer o valor total, global do projeto, não, é preciso dizer se vai haver contratação, pagamento de profissionais, se vai comprar algum tipo de material, né, para utilização durante o projeto, isso precisa estar tudo especificado, porque isso dá transparência, a gente está falando de recurso público, então isso dá transparência e mais credibilidade, inclusive, para que o membro ali que vai fazer a seleção do projeto, ele sinta confiança de depositar aquele recurso, né? E repassar aquele recurso para a instituição. Bom, e aí, só para finalizar, já são 10 horas, eu queria só destacar 2 metodologias, que são os grupos reflexivos, como eu já falei, e aí essas possibilidades de desenvolvimento de temáticas, né? Homens autores de violência contra mulheres, grupos voltados a pessoas com uso comprometido de álcool e outras drogas, trânsito, meio ambiente e também a possibilidade de grupos temáticos relacionados a direitos humanos, porque aí é possível passar por várias questões, várias temáticas que vocês vão percebendo com o público que vocês acolhem. Os projetos para assistência às pessoas egressas, e aí com destaque para as instituições também que estabelecem parceria com políticas para egresso, né? Como o escritório social ou outros projetos, né? Vários estados têm ou o conselho da comunidade ou políticas específicas do governo do estado, enfim. E aí visando a inclusão social desse público. Então, só algumas perguntas aqui que vocês vão ter que buscar responder para encaminharem projetos para varas. Verificar junto à vara de execução, ou VEPMA, que é a vara especialista em pena ou medida alternativa, o período de inscrição, quando que isso acontece, né? O cadastramento e como que é realizado o encaminhamento de projetos. Vocês precisam ficar por dentro disso. E aí estudar a forma de acesso. Se é via edital, o edital normalmente, inclusive, ele já traz muito bem delimitado ali uma descrição de o prazo para o encaminhamento do projeto,
e, inclusive, ele normalmente vem com um roteiro para a elaboração de projeto. Ele já vai dizer o que o projeto precisa conter, né? Então, seguir o que o edital diz é fundamental para que o projeto seja aprovado. E aí, então, o edital normalmente traz quais critérios, qual que é o público, as necessidades e prazos. Se não tem edital, vocês vão buscar essas informações diretamente junto à vara, né, e entender ali junto à vara quais são os critérios que aquela vara dispõe para que vocês possam encaminhar os projetos. Eu vou parar por aqui, porque eu acho importante a gente, isso era mais um roteiro, eu acho que eu já falei os pontos prioritários, e eu acho importante a gente deixar um tempo para dialogar. E depois eu mando essa apresentação para vocês também, tá bom? Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Legal, Fabiana. Bom, eu espero ter colaborado e fico à disposição aí para um bate-papo. Legal, obrigado. Pessoal, concentrei aqui algumas perguntas, já abro para a gente fazer mais e habilito o áudio de vocês. Vi que bastante gente ali comentou, a Eliane tem alguns projetos focados nesse público, tem algumas questões ali sobre até a questão da mulher, da pessoa com deficiência no sistema prisional, que eu acho que é bem legal, Eliane, depois eu convido você a comentar um pouco sobre isso. A Deise L. de Medianeira comentou que já acessa esses editais, né? O pessoal da PAI de Nova Friburgo também acessa os editais lá na cidade, então convido vocês a compartilhar um pouco dessa experiência. Para a gente iniciar aqui, eu queria comentar, que vocês comentassem 2 pontos, né? Então, primeiro, além da vara de alternativas penais, desculpe se eu falei errado ali o termo, mas, enfim, há outros órgãos que podem concentrar esses recursos e destinar para as instituições. E se vocês puderem trazer para a rede alguns exemplos de projetos, ou se há algum lugar onde a gente consiga acessar exemplos de projetos passados que foram contemplados, para que as instituições tenham uma ideia de que tipo de projeto, iniciativa elas podem trabalhar, algo mais específico. Então, seriam 2 pontos aí para a gente iniciar essa conversa. Priscila, quer começar? Aqui na vara, os procedimentos eles são abertos, né? Qualquer um pode acessar, só basta fazer o cadastro no Prajud e tem acesso aos projetos, então fica bem aberto. Mas o importante é que a instituição tenha em mente que é algo que faça sentido e seja relevante na comunidade em que ela atua. Até eu conversei com o Léo, né? O objetivo era que a gente consiga inovar na medida do possível, claro, dentro da comunidade em que a gente está inserido, para que apresentem projetos diferentes que tenham realmente relevância para aquela instituição, para aqueles atendidos, para aquela comunidade em si. No momento, a gente está, né, tem a questão da pandemia, não estão sendo lançados editais por hora, está sendo destinado tudo para uma conta, para um fundo da saúde, né, para tentar conter a pandemia, mas assim que for né, novamente distribuir esses recursos, para que todos possam ser beneficiados com essas questões. Não me lembro qualquer outro ponto, né, que você tinha levantado. Era sobre exemplos, se há como acessar projetos passados e se além das penas alternativas, há algum outro órgão do âmbito judiciário, enfim, que também submete esses editais e recursos. Tem a Justiça Federal também faz lança de editais. Eu vejo que tem muita instituição privada que faz também, a Fundação Boticário lança edital também, tem bancos que lançam editais, então jogar ali no Google, fazer uma pesquisa, assim, tem bastante gente que lança edital, então acho que dá para fazer essa complementação maior. Legal. Só complementando, Leonardo, de maneira geral, quando a gente fala de penas pecuniárias, isso está realmente centrado na vara de execução. Então, em toda comarca existe uma vara de execução,
normalmente é VEP, né, Vara de Execução Penal, e nas capitais, nem todas, mas na maioria delas, existe também a VEPMA, que é a Vara Especializada de Penas e Medidas Alternativas. Normalmente, é diretamente junto a essas varas que as instituições têm que se cadastrar, tá? O que acontece é que quando há edital, o edital ele é aberto pelo Tribunal de Justiça, porque a vara de execução está contida dentro do Tribunal de Justiça, né? Mas o mais fácil para que as instituições entendam o processo é ir direto na vara, né? Vai lá na vara, pede para conversar com alguém, normalmente tem uma equipe psicossocial, o trabalho que a Priscila faz, por exemplo, e aí pede essas informações para ficar por dentro de como que acontece na comarca, tá? Existem recursos de penas pecuniárias também na Justiça Federal. Aí teria que verificar junto à Justiça Federal, ao próprio Tribunal de Justiça, se existe edital, como que é feito, porque também também na Justiça Federal existe autonomia na gestão desses recursos, né? E às vezes essas varas da Justiça Federal elas fazem um direcionamento para as instituições, mas nem sempre é via edital. Então teria que buscar essas informações também em cada estado. Outra forma de financiamento, que eu vi até uma pergunta aqui do Abel no chat, mas isso é direcionado ao Poder Executivo. Então, aí é o órgão mesmo da gestão do governo, do Estado que acessa o recurso via DEPEN. Então, o DEPEN, que é o gestor da Política Nacional de Alternativas Penais, ele abre também editais, inclusive há uma possibilidade de se abrir esse ano, para o financiamento para a implantação das centrais de alternativas penais. Eu não falei aqui sobre as centrais, porque nós temos pouco tempo, mas as centrais são serviços que são criados pelo Poder Executivo como são serviços essenciais para o acompanhamento das alternativas penais e são geridas pelo próprio Poder Executivo. Normalmente, nas comarcas que têm centrais, nós temos centrais hoje em 17 estados do Brasil, é interessante também as instituições buscarem as centrais e se cadastrarem na própria Central de Alternativas Penais. Por quê? Porque nas comarcas que têm essa política, que têm as centrais, a central é quem encaminha o público das alternativas para o cumprimento das medidas. Então, esse cadastramento se dá na central e não diretamente, às vezes, na vara. Mas, enfim, cada realidade de Estado é uma, então cada um de vocês tem que buscar entender essa realidade, se tem central de alternativas ou não. Essa informação pode ser buscada também junto à própria vara de execução. E aí o que eu sugiro é que vocês também busquem construir essa parceria com as centrais de alternativas penais, tá bom? E em relação ao acesso a projetos, Leonardo, o que eu gostaria de sugerir é porque eu estou vendo aqui no chat que já existem instituições aqui que acessam esse recurso. Vocês poderiam fazer um banco de projetos, né, de compartilhamento. Eu acho que é uma forma de trabalhar em rede e de se ajudarem mutuamente. Então, alguns projetos que já foram aprovados, vocês poderiam fazer um banco, colocar lá para que todos possam ler, né? E aí vocês vão colaborando entre si para entender um pouco as dinâmicas de elaboração de projeto e de formato de projeto. Mas, como eu falei, não existe um modelo único e padrão, porque cada comarca tem suas necessidades, né? E vocês precisam entender essas necessidades num diálogo direto com a política de alternativas local. É legal esse ponto, 2 pontos que você falou. Primeiro, esse ponto ali que os projetos estão muito ligados a uma demanda da comarca ali, então é importante que nós, enquanto organizações, tenhamos aí um processo de escuta também desse processo e dessas prioridades, né, para adequar os nossos projetos. E uma outra pergunta que eu ia comentar é justamente essa, né, já que depende muito de cada comarca destinar ou não esse recurso, se de alguma forma a sociedade civil poderia
não no sentido de pressionar, mas sim influenciar ou pelo menos iniciar aí a discussão, né? O que você trouxe também, que pode sim ter esse movimento da sociedade civil em se aproximar e solicitar esses recursos, ou essa estruturação nas cidades que ainda não tem esse tipo de destinação, né? Eu vejo aqui que E só comentar isso, Leonardo, eu acho fundamental, inclusive dentro da política nacional, a gente realmente propõe a criação de grupos com a participação da sociedade civil, né? A sociedade civil é fundamental, sem a sociedade civil não existe política de alternativas penais, justamente por isso, né? Na perspectiva do cumprimento da medida em meio aberto, da inclusão social das pessoas egressas. Então, quer dizer, se não existem, vocês podem propor, inclusive chamar, pedir uma reunião com o juiz para entender, para se apresentarem. Isso é super legítimo e, de maneira geral, os juízes acolhem bem, porque têm a sensibilidade e entendem a necessidade dessas articulações e parcerias para o próprio desenvolvimento da política, tá bom? Perfeito. Eu vou abrir aqui para uma pergunta. Desculpa, Priscila, pode falar. Rapidinho, né? É muito importante essa provocação da instituição para o juízo. Nós, na primeira VEP, nós sempre somos muito abertos, podem entrar em contato, podem perguntar, posso até deixar depois o e-mail da vara, o número. Sempre que precisarem, podem entrar em contato, que a gente sana as dúvidas que forem necessárias. Perfeito. Eu queria só confirmar, eu vi que o Nivaldo está há um tempo aqui com a mão levantada aqui no nosso chat. Nivaldo, você quer comentar alguma coisa? Teu microfone está desativado, Nivaldo. Deixa eu ver se eu consigo ativá-lo aqui. Agora sim. Ok? Ok. Então, agora eu me perdi, espera um pouquinho só. Rapaz, era logo no começo, agora me enrolei. Desculpa, Léo. Fique tranquilo, Nivaldo. Se voltar, eu levanto a mão. Por favor. Pessoal, eu abro aqui para... Obrigado. Não, fique à vontade, Nivaldo. Pessoal, eu abro aqui para alguém, caso tenha alguma dúvida, fazer algum complemento aí às informações. Eliane, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. Eu estou super feliz com esse tema. Sou fã do Léo. Eu tenho idade para ser mãe dele. Acho que eu vou adotar. Já tenho 2 filhos, vou trazer o Léo para São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo. Eu sou um terror, né? Eu pego no pé, o Léo sabe disso. Eu faço questionamentos, eu questiono, eu brigo. Em 2014, eu fui convidada, 2014, 2015, já nem lembro mais, mas eu fui convidada pela Defensoria Pública aqui de São Paulo a participar da apresentação do projeto Mães no Cárcere. E eles fizeram uma apresentação incrível com relação aos dados do Infopem, tudo bem. Vamos lá, o número de mulheres. Né? Pela primeira vez, o Infopem fez esse levantamento, mapeamento das mulheres que estavam no sistema prisional. E eu fiz apenas 2 perguntas e eu não obtive as respostas. E eu acabei, parecia-se uma perseguidora, né? Porque todas as vezes que tinha um evento que envolvia a Defensoria Pública, estavam falando sobre as mulheres com deficiência, eu repetia essas perguntas das mulheres com deficiência. As mulheres egressas do sistema prisional, eu repetia essas 2 perguntas. A primeira era, quantas mulheres com deficiência estavam no sistema prisional? Né? E a segunda é, quantas dessas mulheres que estão no sistema possuem filhos com deficiência? Então, assim, no momento não houve aquela preocupação em mapear as mulheres com deficiência. Existe um número, a gente sabe que esses números são subestimados muitas vezes, principalmente quando a gente fala das mulheres que possuem uma deficiência intelectual e doença mental, né? Esses números não são registrados e deveriam, e até pela própria preocupação que se direcionar, encaminhar essas mulheres com doença mental para o hospital psiquiátrico, não existirá, a condição que ela vai viver é pior ainda que se ela estivesse no sistema prisional. Enfim, e uma falha também no sistema, quando eu perguntei quantos filhos e filhas com deficiência essas mulheres possuem. E falaram falei, comum, só não registra, né? Então, significa que a subnotificação, ela é real e verdadeira, porque a mulher que está presa, ela tem medo de dizer que o seu filho possui uma necessidade específica, né? Tem uma deficiência, uma doença, enfim, ou um transtorno,
e que esse filho possa ser retirado dela para os centros de referência, de assistência social. Ela percebe, bom, gente, vocês sabem muito bem qual é essa realidade. E eu fiquei perguntando muito tempo, porque um dos projetos do Entre Rodas era um projeto direcionado ao programa de geração de renda, empoderamento, formação de liderança humanitária e social das mulheres egressas no sistema prisional. Mas não todas as mulheres, mas sim as mulheres com deficiência. E, para minha alegria, a doutora Fernanda, aqui de São Paulo, ela comprou a ideia e falou, vamos desenvolver esse projeto, vamos fazer essa parceria. E em 2016, a ONU, ela assina o Tratado de Bangkok, eu não sei quantos de vocês conhecem o Tratado de Bangkok. Ele é um dos pilares dentro desse projeto do Entre Rodas, mulheres que tecem, porque existe Mulheres que Tecem, acho que em Pernambuco, o Tecer Entre Rodas, que é justamente um pedido do descarceramento das mulheres com deficiência e das idosas, porque é uma preocupação mundial, porque ele é subnotificado, ele não tem políticas públicas que atendam essa demanda, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto. Essa pandemia aí deu uma rasteira na gente, esse começo de ano, a gente ia lançar esse projeto em março desse ano, mas aí a gente precisou adiar, mas é um projeto que já está sendo realizado, uma parcela dele, quando a gente realiza os atendimentos, os acompanhamentos e as reuniões às quintas-feiras à noite, online, gratuito, para as mulheres que quiserem participar, como uma forma de começar a sensibilizar, porque algo é verdadeiro, e não dá para a gente fazer de conta que não é. A sociedade civil, por mais que ela tenha um papel significativo nesse processo de inclusão das pessoas, dos egressos e egressas, não vê com bons olhos, não quer. As empresas não vão contratar, né? Eu já mapeei alguns projetos que são direcionados aos homens, que tem, né? Então, tem programa de pais que contempla as crianças que os pais estão restritos, estão reclusos, mas eu não encontrei projetos que direcionem o atendimento das crianças e dos filhos e filhas das mulheres que estão presas. Eu levei essa ideia para algumas empresas e eles veem com muita restrição, atrelar o nome deles à questão das pessoas que já passaram pelo, né, que tem um processo, enfim, tá respondendo judicialmente a um crime. Então, às vezes eu me sinto assim bem desanimada diante dessa realidade, como você fala, é um investimento muito grande, sou do terceiro setor, a gente não tem patrocinadores, geralmente quem apresenta os projetos é aqueles que conseguem, muitas vezes, é aqueles que têm alguém, né, a doutora Fabiola diz assim, precisamos escrever um projeto muito bem escrito. Eu não tenho quem escreva esse projeto muito bem, né? Isso acaba limitando até a maneira com que eu apresente os projetos para alguns editais, né? Alguns editais são extremamente confusos, enfim. Então, às vezes eu fico bem perdida e bem desanimada diante de uma realidade, diante de uma demanda. E muitas vezes eu não sei por onde caminhar, não. Então, fica aí uma observação em relação ao que a gente tem realizado, quais são as minhas preocupações. E se em algum momento você puder, agora não aqui para não tomar muito mais tempo, puder me orientar um pouco mais, como seguir, né, chegar até esses recursos. Aqui em São Paulo, abriram os editais, que já se encerraram, foi em maio, acho, mas somente para a Covid, né? Não se levou em consideração que o Covid aumentou o índice de violência doméstica, principalmente em relação às mulheres, às crianças e adolescentes com deficiência. Então, infelizmente, muitas vezes o Ministério Público ele tem ações que elas são pertinentes, são importantes, porém não está olhando, não tem um olhar. Eu sei que há uma diversidade de temas e preocupações, mas não está ouvindo a organização social que tem aí penado muito, né? E o tema é bem esse, mas a gente cumpre pena para buscar recursos e buscar voluntários, enfim. E a gente acaba ficando à margem, porque acaba não sendo contemplado dentro dessas de possibilidades. Bom, obrigada. Eu estendo muito, né, Léo? Obrigado, Eli. Só antes da Fabiana e a Priscila comentarem algo, caso elas tenham algum comentário, dessa tua última fala, eu acho que essa questão de ter o banco, ou ter essa troca entre as instituições pode ser um grande primeiro passo, né? Então, a gente ter conhecimento das instituições que já acessaram esses recursos, que compartilhem esses projetos, para que a gente possa também auxiliá-los. Só em termos de ACID, confesso, Eliane, que a gente está
chegando agora também nessa forma. Então, a gente cadastrou a CID há poucos meses, né? Então, a gente também está nesse processo de descoberta e convido vocês para a gente descobrir juntos esses caminhos, né? Fabiana, Priscila, não sei se vocês têm algo a complementar. Eliane, eu concordo com toda a sua fala. Acho bastante relevante, pertinente em relação à situação da mulher encarcerada. É isso que você falou, quer dizer, você pensar que na história do Brasil o primeiro Infopem Mulheres foi alguns anos atrás, mostra, e ainda, né, com vários problemas, como você falou, da gente não conseguir olhar para as questões dessas mulheres, as mulheres com deficiência, as mulheres gestantes, as mulheres mães, né? Enfim, as necessidades dessas mulheres é algo realmente assustador, né? Outro dado é o aumento sistemático do encarceramento de mulheres no Brasil. Quer dizer, de maneira geral, houve um aumento que já é assustador, mas se a gente faz um recorte de gênero, existe um processo de encarceramento das mulheres muito preocupante, que tem relação direta com a questão econômica no Brasil, né? As mulheres estão entrando ali no microtráfico em função de necessidades econômicas mesmo, vulnerabilidades sociais, isso precisa ser olhado. Enfim, eu compartilho com você de toda essa angústia, né? E acho que a gente precisa constituir espaços de fortalecimento da sociedade civil, né? Concordo com você em relação à dificuldade de acesso, às vezes aos processos de burocratização que dificultam o acesso pelas instituições. Aí eu acho que a gente precisa se fortalecer, né? Como eu falei aqui, criar banco de projetos, né? Acho que, por exemplo, uma sugestão que eu deixo, já que vocês estão fazendo toda semana, né, uma vez por mês, de ter um momento de formação para a elaboração de projeto. O nosso foco aqui não era esse hoje, mas eu acho que é possível, até porque, assim, da minha própria experiência, né, já há mais de 15 anos na política de alternativas penais, as varas, elas têm um cuidado que eu acho que precisa ter, porque é recurso público, porque inclusive lá atrás eu já soube de casos preocupantes de desvio de recurso, entendeu? Então precisa ter um cuidado, sim, e as varas, às vezes, elas não são nem tão exigentes e criteriosas, é um mínimo de zelo e cuidado com a redação, com aquelas etapas que eu falei, mas são projetos curtos. A gente não está falando de projetos de 50 páginas, 100 páginas, a gente está falando de um projeto de 5 a 10 laudas, então não é algo tão complicado. Eu acho que é criar os mecanismos aí de fortalecimento dessas instituições, de diálogos efetivos com as varas para conseguirem acessar esses recursos mesmo, assim. Eu vi aqui no bate-papo, achei bastante interessante, parece que já existem alguns projetos e essa preocupação com esse enfoque de gênero e das pessoas com deficiência. Aí teve até uma pergunta, como acessar dados, né? Porque realmente é preciso entender a realidade do sistema prisional, do público egresso, até para poder propor um projeto, e a gente não dispõe dessas informações às vezes, né? Por exemplo, alguém citou aqui sobre as filhas de mulheres encarceradas, a gente não tem esse histórico. Eu tenho uma experiência também como realizadora de cinema, e eu realizei um documentário de mulheres gestantes encarceradas. Eu estive durante 3 anos acompanhando a trajetória de algumas mulheres, desde a gestação dentro do parto até... aí eu acompanhei várias trajetórias, né? Uma mulher que conseguiu sair, um filho que foi dado à adoção, que é algo também um problema no Brasil, né? A perda da guarda dos filhos pelas mães encarceradas, né? Então, eu fui acompanhando essas trajetórias e, de fato, o que a gente percebe é a falta de acesso aos direitos fundamentais dessas mulheres e a importância mesmo de projeto nesse âmbito, né? Essas possibilidades que vocês delineiam, que projetos para filhas de mulheres encarceradas, mulheres deficientes físicos. Então, acho que são áreas que interessam, sim, e que eu acho que tem campo aí para vocês investirem. E aí, o que eu sugiro para vocês? Nessa perspectiva de atuação com a população egressa do sistema prisional ou com familiares de preso, existem instituições, né, do próprio poder público, como programas de reintegração social de egresso, o escritório social, que é uma política
que está sendo desenvolvida hoje pelo Conselho Nacional de Justiça em várias capitais, e existem os conselhos da comunidade. Então, vocês buscarem também, junto a essas instituições, esses dados e o levantamento dessas necessidades, porque a partir dessa interlocução, vocês podem também propor projetos direcionados à necessidade dessas instituições ou das centrais alternativas penais. Então, quando vocês fazem um projeto já casado com essas instituições especialistas, com esses serviços públicos, também há uma possibilidade de maior adesão, né, por parte das varas, justamente porque ele já foi muito bem pensado no sentido exatamente de atendimento desse público. Legal, obrigado. Pessoal, a gente vai ter tempo para uma última pergunta ali. Eu vi que a Lisiane queria um espaço de fala. Lisiane, não sei se você ainda quer fazer algum questionamento, está por aí? Bom dia. Bom dia. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Lisiane e eu não consegui acessar o vídeo, tá? Então só aparece meu nome. Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Estou à frente de um trabalho de uma comissão carcerária BG. Essa comissão é a união de esforços da sociedade civil. Hoje a gente também conseguiu uma ferramenta um pouquinho maior, que é relacionada ao poder público local, onde se criou um núcleo de atendimento através da Secretaria de Assistência Social. Então, uma ferramenta que está nos auxiliando um pouco mais. Eu gostaria de dividir com vocês, na verdade, a experiência que a gente tem aqui no nosso universo local, a dificuldade de interlocução, como, por exemplo, conselho da comunidade, tem uma dificuldade imensa de aceitação do nosso trabalho, porque nós não somos institucionalizados quanto comissão. A nossa comissão ela faz um trabalho que começou, no primeiro momento, acolhendo e atendendo os familiares que visitam o cárcere. E esses familiares, então, a gente começou a dar um suporte para eles, um acompanhamento, um monitoramento. Além disso, a gente começou também a ampliar um trabalho junto aos egressos, também de cadastramento, acompanhamento, monitoramento. E, entre outras coisas, a gente percebe muitos entraves. Eu até, na verdade, estou compartilhando com vocês para daqui um pouco ver se isso acontece só no nosso universo ou se em outros estados, outras cidades, existem outras pessoas fazendo trabalhos semelhantes quanto sociedade civil e que talvez também estejam enfrentando algum tipo de dificuldade. Então, aqui, na verdade, eu venho pedir para vocês, se tiver contato de outras organizações da sociedade civil, para a gente poder conversar, compartilhar, dividir ideias, e daqui um pouco construir junto uma forma de passar por esses obstáculos, eu agradeceria muito. Dentro dos trabalhos, eu vi que a Eliane falou a respeito da atenção à mulher encarcerada e à mulher egressa. Então, assim, nós temos acompanhado muito de perto, eu até me emociono muito com esse trabalho, porque realmente é muito amor à causa, não é nada mais do que isso. Nós hoje fomos atrás de um projeto que já funciona, que é a PAC, que é um convênio com a prefeitura aqui do município, e ele disponibiliza algumas vagas dentro da secretaria para os egressos. Para minha surpresa, a gente foi fomentar isso, foi cadastrar os egressos, foi buscar, né? A gente tentou auxiliar para que mais pessoas frustração, porque a gente está tentando oportunizar, não só para os homens, mas a gente entende a necessidade que as mulheres egressas também precisam, têm essa necessidade. Como que eu vou falar em ressocialização, que é tão bonita essa palavra, se na prática as instituições acabam achando entraves para dificultar esse trabalho? Então, assim, na verdade, aqui é o meu desabafo, meu compartilhamento, e espero o retorno de outras entidades que já estejam trabalhando talvez há mais tempo do que nós e que possam nos auxiliar nesse trâmite. Lembrando que a gente tem tido um amparo muito grande de membros do CNJ que vem aí oportunizando, né, condições da gente ampliar o trabalho, daqui um pouco institucionalizar de fato e diminuir um pouco dessas dificuldades. Então,
Um imenso prazer estar participando com vocês. Me sinto até privilegiada. Um bom dia a todos. Obrigado, Lisiane. Obrigado por compartilhar. Você tocou pontos bem importantes ali, essa questão da união. Até durante a tua fala, surgiu ali uma proposta de criar grupos de trabalho, grupos de conversa para trocar essas práticas, né? Pessoal, eu vou precisar fazer um fechamento, que não sei se Priscila, a Fabiana querem fazer um último complemento do que a Lisiane comentou, só para a gente caminhar para um fechamento. Eu já dou algumas ideias aqui para a gente ter segmentos desse bate-papo. Só para encerrar, eu mandei aí no bate-papo alguns links, porque houve uma pergunta aqui sobre a atuação das alternativas no contexto da Covid. Então, nós, pelo CNJ, elaboramos várias normativas e orientações. Eu mandei o link aí, tem uma página, inclusive essa página entrou no ar ontem pelo CNJ, com todas as normativas e uma específica sobre a atuação da política de alternativas no contexto da Covid. Então, tem o documento aí já no link. Mandei o link também do Manual de Gestão de Alternativas Penais. E queria sugerir a vocês, né, que busquem, quem me colocou em contato com a Priscila foi a Flávia, que é a coordenadora estadual do programa Justiça Presente, que é o programa onde eu atuo, né, do Estado. Existe uma coordenação estadual do Justiça Presente em todos os 27 estados da federação, então eu recomendo que vocês busquem também, né, essa parceria, essa interlocução, porque vocês podem ter acesso a essas informações, inclusive por meio dessa coordenação estadual do Justiça Presente. Outra coisa que eu reforço, que aqui no final também a Andressa já colocou, é de vocês buscarem as Centrais Integradas de Alternativas Penais, CEAPA, CARP, existem em 17 estados da federação, então são parceiros fundamentais para esse acesso também às penas pecuniárias e a parceria para toda a política de alternativas. E as políticas para egresso, né? Escritório social, ou outros programas e políticas voltadas em inclusão social de egresso. Agradeço, muito obrigada ao Leonardo e à Priscila o convite. Vou mandar a apresentação para vocês e sigo à disposição. Grande abraço. Obrigado, Fabiana. Priscila, você quer fazer algum fechamento, compartilhar alguma outra questão com o pessoal? De fazer uma observação, acho que foi com a fala da Eliane, que ela falou com relação à edição dos projetos. Acho bem importante essa questão, fundamental, porque quem está desse lado aqui, que lê os projetos, é muito importante essa interação, e é a forma de comunicação do Poder Judiciário com a instituição. Eu até conversei com você, né, da gente fazer algumas oficinas, a gente propôs juntos para melhorar essa questão realmente, que é muito fundamental. Então, me proponho, fico à disposição para quem precisar, né, fazer revisão de projeto, qualquer coisa assim, eu fico à disposição. E só queria agradecer essa atuação que realmente as instituições têm, que a gente tem a mania, né, de editar a lei para querer propor, para querer ter algum comportamento diferente na sociedade e tal, mas não, é muito melhor quando a mudança vem de baixo para cima, quando essa mudança vem das pessoas, da atuação delas na sociedade. Então, muito obrigada por toda essa atuação que vocês têm na sociedade, que realmente é muito importante. Legal, Priscila. Eu também sou fã da sociedade civil nesse processo aí, né? Então, vamos juntos nessa caminhada. Queria agradecer muito a presença da Priscila, da Fabiana, de todas as pessoas que estão presentes nesse encontro. Eu imagino que devem ter muitas lacunas e dúvidas aí sobre esse processo, muita gente querendo compartilhar aí suas questões. Eu coloquei no chat, mas tem as informações no link de inscrição e tudo mais, que é o meu e-mail. Peço que vocês anotem esse e-mail e entrem em contato comigo. Com o próximo passo, eu vou finalizar a gravação desse encontro, vou compartilhar por e-mail com todos os inscritos os materiais. Eu tenho acesso aqui à gravação do chat, então eu vou compilar todos os links que foram enviados e vou adicionar nesse guia que a Priscila montou para nós e vou encaminhar para vocês. Convido as instituições da rede ACID, né? Eu vi ali que o pessoal da PAI de Nova Friburgo, o pessoal do NASCE em São Paulo, que já tem aí uma certa experiência
Compartilhem aí conosco e com a rede esses projetos, essas dicas que vocês têm na aprovação dos editais e processos. E uma última sugestão ali que eu posso propor, se vocês acharem que é válido, depois vocês me dão um sinal aqui com um joinha, eu posso posso montar um e-mail, por exemplo, um formulário de contatos para aquelas pessoas que querem continuar a conversa e criar esse grupo. Eu não vou conseguir, infelizmente, mediar esse grupo, mas eu consigo colocar todos vocês em contato para que vocês, o próprio grupo, possa, de forma autossustentável, manter esse bate-papo. Então, eu posso enviar esse formulário para a gente ter uma coleta de e-mails de pessoas que queiram seguir a conversa e aí eu tento conectá-los de alguma forma, tá bom? Então, não deixem de responder essa comunicação. Pessoal, qualquer outra dúvida, qualquer outra questão, me mandem um e-mail, me mandem uma mensagem para aqueles que têm o meu contato, para eu tentar repassar para a Priscila, para a Fabiana ou para outras pessoas que possam nos ajudar nessa articulação, tá bom? Antes da gente encerrar, queria fazer a nossa famosa fotinha ali para a gente registrar esse grande encontro. Hoje a gente está com 3 páginas aqui, então vou fazer 3 takes aí da nossa foto. Só um instantinho. Quem puder ligar a câmera para aparecer na foto, eu convido a ligarem aí a sua câmera.